pessoal, uma ótima tarde a todos. Como eu disse há pouco, agora sim, nós vamos começar aqui o nosso Diálogo Saudável, o primeiro desse ano de 2022. Como você pode observar, aqui na Unimed Curitiba, a gente vem esse tempo todo da pandemia, tomando todos os cuidados necessários. Por isso, a gente até vai continuar fazendo essa entrevista agora usando máscara. Há pouco eu fiz a chamada sem a máscara porque eu estava sozinha. Agora sim, vou continuar usando a máscara. Porque nesse tempo todo, gente, a Unimed vem trabalhando baseada no jeito de cuidar, trazendo a vocês todas as informações necessárias para que você possa preservar a sua saúde, para que você tenha informações precisas, corretas, ouvindo sempre os melhores médicos, profissionais que trabalham baseados na ciência e vão trazer a você as informações mais precisas. Então, nesse momento, é muito importante que você acione as pessoas que você conhece, acione outras mães, para que elas possam acompanhar com a gente essa live, porque nós vamos falar hoje sobre vacinas para crianças, vacina de Covid para as crianças. A gente sabe que desde o início do ano, as crianças a partir de 5 anos começaram a ser chamadas para vacinação e alguns pais ainda têm muitas dúvidas, ficam inseguros, houve uma coisa aqui, houve outra ali, e o mais importante lembrar sempre é: você tem que ouvir quem tem legitimidade para trazer informações nessa área. Você precisa ouvir os técnicos, você precisa ouvir os médicos que estão fazendo acompanhamento dessa doença dia após dia. Claro que a gente escolheu um lugar também bem agradável para fazer essa entrevista, que é aqui o Espaço Acolher da Unimed, um espaço onde as crianças são recebidas para terapias pediátricas especiais. E eu já vou aqui começar logo o papo, sem tomar muito tempo, porque eu tenho aqui comigo o Dr. Vitor Costa Júnior, que é pediatra e infectologista, ele é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. Daqui a pouquinho, março, assume a presidência, né, doutor Vitor? Sim. Vem muito mais trabalho pela frente. E aí eu já quero começar te perguntando o seguinte: atenção, vocês que estão nos acompanhando, vocês podem participar a partir de agora enviando as suas perguntas, ok? Faço a primeira: por que as crianças devem ser vacinadas contra a Covid 2019? Covid-19. Fui lá para 2000, gente, ó, Covid-19. Veja, o que é importante alertar a todos que estão nos vendo é que se você pegar todas as doenças do calendário de vacinação da criança, então aquelas doenças que a criança faz a vacina desde que nasceu, então BCG, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, meningite, pneumonia. Se você somar todas as doenças que essas vacinas protegem e você verificar o óbito, então todos os óbitos causados por essas vacinas em 2 anos, e você comparar com o óbito pelo coronavírus, hoje o coronavírus é a doença imunoprevenível que mais mata criança no nosso país. Gente, então, acho que essa é uma estatística importante sério. E que já, por si só, justifica, pela casuística epidemiológica, você vacinar. Por exemplo, se a gente tomar por base Curitiba, se eu tenho números, ou no hospital, enfim, onde o senhor atua, para que o nosso, a pessoa que está acompanhando aqui, o nosso telespectador, possa ter uma ideia da gravidade disso. Infelizmente a gente ainda tem uma conversa que chega fácil para a gente, achando que criança não pega coronavírus. Então, eu vou dar um dado estatístico para vocês. Ano passado, do mês de janeiro ao mês de dezembro, no hospital que eu trabalho, que é o Hospital Pequeno Príncipe, foram aproximadamente 1.200 casos de infecção por coronavírus que nós tivemos que internar. Este ano, no mês de janeiro, na quinzena do mês de janeiro, nós tivemos metade do número do equivalente do total do ano passado. Então, por que esse aumento tão grande no número de casos em crianças? Então, em primeiro lugar, porque as crianças não foram vacinadas, né? As crianças estão em vacinação. A vacina em criança, infelizmente, ela começou tardiamente. Ela vem no momento em que você tem pacientes no final de ano, Natal, Ano Novo, férias escolares, sem vacina e principalmente com uma cepa circulando que é extremamente transmissível. Se nós formos pegar de todas as doenças infectocontagiosas que nós temos e comparar a transmissibilidade com esta cepa, a cepa Ômicron,
A cepa Ômicron, ela é tão transmissível quanto a doença infecciosa mais transmissível que a gente tem, que é o sarampo. Então você veja, juntou Natal, Ano Novo, férias, descuido com aglomeração e uma cepa super transmissível. Então, isso justifica o porquê de nós estarmos tendo tantos casos em criança nessa época do ano. Eu não posso esquecer de perguntar sobre um alerta especial em relação às crianças especiais, já que nós estamos gravando, fazendo ao vivo nesse local, né? Sim. Tem um alerta em relação a elas, né? É extremamente importante porque, assim, as crianças que têm doença especial ou que têm alguma doença rara ou que têm alguma doença de base, é muito comum nós termos a infecção pelo coronavírus e a partir desta infecção ela descompensar a doença de base. Então o cardiopata, numa infecção por coronavírus, ele pode descompensar a doença cardíaca, ou o paciente que tem doença neurológica descompensa as crises convulsivas. E essas crianças, muitas vezes, dependendo da doença, elas são crianças que são muito manipuladas. Então elas precisam de cuidadores, precisam de tutores. Então é importante lembrar que existe um termo em infectologia que a gente chama de método casulo. O que é o método casulo? É você tem a criança e todas as pessoas que são contato dela precisam ficar atentas à lavagem das mãos, a cuidar da máscara, a se vacinar, né? E aqui eu faço um alerta. A gente vive uma onda muito perigosa de antivacinismo. E isso é muito perigoso por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vem falando da vacina do coronavírus em criança e que algumas pessoas insistem em não vacinar por notícias falsas que acabam lendo na internet, nós também temos uma corrente de não vacinar contra outras doenças. Então nós criamos um cenário perigoso de repente, não só o coronavírus está causando doença em criança, mas voltar a varicela, voltar o sarampo, voltar uma série de outras doenças que nós temos proteção. Poxa, isso é muito grave. Gente, aproveite, esclareça suas dúvidas, mãe, você que está em casa. Isso não estava programado aqui no meu roteiro, doutor Vitor, mas eu quero pedir que o senhor fale algumas das principais inverdades, para que você que está em casa memorize muito isso. O que tem sido falado que não faz fundamento, na sua opinião? Veja, acho que a grande desmistificação é com relação à miocardite que a vacina, especificamente da Pfizer, pode fazer. Então, o que a gente tem? Se nós formos pegar todos os estudos feitos, estudos sérios da vacina da Pfizer, nós temos a incidência de miocardite de 0,00002%. Então, é muito pouco. Se eu pegar agora o coronavírus sim, ele tem uma taxa de infecção no músculo cardíaco em torno de 30%. Então, a doença faz muito mais miocardite do que a vacina. Então, essa é a primeira desmistificação que eu quero fazer. Segundo, que você teria problemas da ordem de crescimento, no RNA, né, indução de câncer. Então, isso aí não faz nenhum sentido. E aqui eu quero fazer uma comparação para quem está nos assistindo. Se nós formos pegar a Anvisa, que é um órgão extremamente sério, né, e que analisou tanto a Pfizer quanto a Coronavac e foi aprovado por unanimidade a vacina na nossa população, e nós fomos pegar o CDC nos Estados Unidos, os órgãos regulatórios na Ásia e na Europa, todos eles, Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, todos, nos órgãos regulatórios, as duas vacinas foram aprovadas por unanimidade. Então, acho que não tem questionamento com relação à eficácia e segurança dessa vacina. E faz sentido pai e mãe ficar escolhendo qual vacina quer aplicar no filho? Não, nem momento de pandemia, sempre quando me pergunto qual é a melhor vacina, é aquela disponível. O que a gente tem especificamente com relação à vacina Coronavac, né, é uma situação com relação a imunodeprimidos na idade de 5 até 11 anos de idade, onde ela teria aí uma contraindicação. Mas fora isso, as outras crianças todas devem ser vacinadas. Tem uma observação aqui de uma pessoa que está nos acompanhando, a Priscila. Ela diz: meu marido e eu tivemos Covid, meus filhos tiveram sintomas, mas não fizemos o teste neles por ser muito invasivo. Depois ficamos pensando na subnotificação. Sim. O que o senhor comentaria sobre isso? Deveriam ter feito, porque assim, o acompanhamento do paciente com coronavírus, ele é diferente.
Então, por exemplo, se eu suspeito que eu estou com Covid, minha esposa com Covid e meus filhos têm sintoma, eu preciso saber se é realmente infecção por coronavírus. Primeiro, pela notificação e segundo, para eu poder orientar o tempo de isolamento dele. Porque certo. Qual é o tempo de isolamento de um paciente com infecção por coronavírus? Se você está totalmente assintomático, a sua quarentena é de 5 dias. Se você está com sintomas leves, a sua quarentena é de 7 dias, desde que no 6º dia você esteja completamente assintomático. E se você tem sintomas persistentes, a sua quarentena é de 10 dias. Então, saber se está com coronavírus ou não é para notificação, é para determinar o tempo de quarentena e é também para a gente avaliar como vai ser o acompanhamento. Porque aqui tem outra situação importante também. Muitos pais, no período da pandemia, acabaram deixando de acompanhar com o pediatra. E aí isso a gente é muito sabe, sério. A gente falou sobre isso aqui no Diálogo Saudável. E aí a gente sabe que o coronavírus, ele é uma doença que a gente ainda estuda muito, que a gente ainda acompanha muito e que a gente sabe que pós-Covid existe uma série de manifestações clínicas que podem aparecer. Então, notificar, acompanhar, determinar a quarentena faz parte da certeza que eu estou com infecção pelo coronavírus. Então, assim, deveria ter coletado o exame. Tivemos algum caso real, como já foi noticiado também, enfim, principalmente na internet, de pessoas, de paciente que teve um agravamento por causa da vacina, ou mesmo paciente que perdeu a vida? Não tem nenhum caso descrito de situação em que o paciente fez a vacina e acabou morrendo por causa dela. Nós tivemos uma situação aí no estado de São Paulo, que teve uma menina que acabou fazendo a vacina e horas depois acabou fazendo uma arritmia cardíaca e acabou indo a óbito. Este caso não tem relação com a vacina. A menina era uma adolescente que ela já tinha uma doença de base e que os pais não sabiam, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia grave que existe, e acabou tendo uma relação temporal com a vacina, mas não foi efeito causal. A vacina não teve relação com o que aconteceu com a criança. E apesar da miocardite ser uma complicação que os pais temem pela vacina e que não faz sentido, a gente não tem no Brasil nenhum caso descrito de complicação cardíaca pós-vacina. Para os adultos, foi muito comum, várias pessoas apresentaram algumas reações após a vacina. Algumas sim, outras não, enfim. As crianças também podem ter reações? Sim, fazer uma reação pós-vacina é normal. Você pode ter dor no braço, pode ter edema, pode fazer um pouco de febre, mas isso não inviabiliza você caracterizar a vacina como eficaz e segura. E aqui eu quero fazer uma observação também. Por que é importante tomar essa vacina? Porque a gente sabe que nos mais variados trabalhos que existem no mundo, todos eles mostraram que você se vacinando, você está protegendo o teu organismo contra complicações do coronavírus no sentido de internamento em enfermaria, internamento em unidade de terapia intensiva e óbito. Então, às vezes o paciente fala assim, mas eu tomei a vacina e peguei coronavírus. Pode pegar. Você não toma a vacina da gripe, às vezes não pega a gripe? Pode pegar também. Então, a vacina é para proteger isso. E hoje a gente vive duas epidemias. A gente vive a epidemia do coronavírus e a gente tem a epidemia dos pacientes internados não vacinados. E é esse grupo que está morrendo. Recentemente a gente teve estatísticas aí que mostraram que 91% das pessoas que estão internadas com evolução ruim são pacientes não vacinados ou com vacinação incompleta. Puxa vida, essa pergunta até foi uma pergunta da Carla Bastos Dias, e aí ela perguntou em casos de reação o que deve ser feito com a criança. Olha, em criança você pode fazer um analgésico, né? Você pode fazer um remédio antitérmico, se tiver. Lembrando que essas reações elas são comuns e podem durar umas 72 horas após a vacina. A Luciane Nadoni, ela pergunta se existem de fato pesquisas sendo realizadas para aplicar vacina em crianças menores de 5 anos, se não é um experimento. Ela não usou essa palavra, mas eu estou repetindo o que alguns falam, né? Gente, aqui é outro detalhe importante. As pessoas falam que a vacina do coronavírus foi criada muito rápido, que não foi feito muito teste. Então, lembrar vocês que o vírus coronavírus, ele é um vírus que já causa pandemia
epidemias localizadas no mundo há muito tempo. Em 2002, nós tivemos o SARS-CoV-1, em 2012, o MERS-CoV ali no Oriente Médio. Então, desde 2002, a indústria farmacêutica ela vem pesquisando esse vírus. Então, é óbvio que com a pandemia, nunca se investiu tanto dinheiro, nunca se investiu tanto tempo e esforço de experts para que a gente pudesse, num curto período de tempo, usar uma plataforma já conhecida e aplicar para a nossa vacina. Então, assim, não é uma vacina de produção rápida, ela teve uma evolução rápida nos estudos, mas de uma plataforma que já vinha sendo estudada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Com relação aos trabalhos, a gente sabe que muitas pesquisas estão sendo feitas e nenhuma, até hoje, colocou que ela é ineficaz e que uma criança não teria uma insegurança em fazê-la. Especificamente abaixo de 5 anos, existem pesquisas sendo feitas com a Janssen, com a Moderna e com a Coronavac, que a gente ainda é carente de alguns estudos para poder caracterizá-la como viável para a população nessa idade. Nós estamos conversando aqui no Diálogo Saudável da Unimed Curitiba com o médico cooperado Vitor Costa Júnior, ele que é pediatra, infectologista e quase presidente da Sociedade Paranense de Pediatria daqui a pouco. Hoje ele é vice-presidente. Estamos falando sobre as questões da Covid-19, da aplicação da vacina para crianças. Se você tiver dúvidas, pode participar conosco. A Maureen Martins pergunta se é verdade que está vindo um novo lote daqui a 2 meses de uma nova Coronavac. Sim, a gente está tendo lotes aí que estão vindo, não só da Coronavac como da Pfizer, para poder abastecer e agilizar a campanha de vacinação para a faixa etária pediátrica. E aí a gente conta muito com os pais e com os pediatras para que conversem com as pessoas ao seu redor e que estimulem realizar a vacina, porque recentemente Curitiba fez um mutirão de final de semana para poder vacinar as crianças e a gente não conseguiu atingir 50% das crianças vacinadas. Então isso é muito grave. A Maureen pergunta também, comenta que o filho dela tem sopro no coração, qual vacina pode tomar a criança de 6 anos? Tanto faz, a Coronavac ou a Pfizer, né? O fato dele ser um cardiopata ou ter um sopro, ele não é contraindicado fazer nenhuma das duas vacinas, ele pode fazer tanto uma quanto a outra. Tiago Ferreira pergunta se é verdade que as mães que se vacinaram quando amamentam passam imunidade para as crianças pela amamentação. Isso tem sido parte de estudos de tese de mestrado e doutorado, até mesmo aqui em Curitiba. A gente quer ver quanto tempo depois que a mãe com coronavírus, ela transmite ainda anticorpo para a criança e deixa a criança segura, com uma certa proteção. Na prática, eu vejo que esse período de tempo provavelmente vai ser curto, porque exatamente os bebês são as crianças que mais estão complicando com miocardite quando pegam infecção pelo coronavírus. Bebês, a partir de que fase o senhor já pegou? Vários, assim, o número de casos de pacientes com miocardite na faixa etária abaixo de 6 meses de vida é a faixa etária maior. Poxa. Esse número ele chega a ser tão grande que lá no nosso hospital nós tivemos que abrir no Pequeno Príncipe um ambulatório para acompanhamento dessas crianças. Então bebês de 15 dias, que a mãe contaminada acabou contaminando a criança com a amamentação, né? E a amamentação, ela não contraindica, mãe com coronavírus não está contraindicada a amamentar, ela deve amamentar sim. Pode amamentar e deve, tá. Por isso a importância da higienização das mãos, do uso da máscara, né? Mas infelizmente a criança acabou se contaminando, porque como é um vírus muito agressivo, é muito fácil, a mãe está contaminada, o pai também, de repente quem vai visitar a criança, então contamina. Criança de 15 dias até 6 meses de vida, hoje é a faixa etária que mais tem apresentado comprometimento cardíaco pelo coronavírus. Poxa vida. A Sônia Silva diz que o filho tem arritmia desde os 2 anos de idade. Se ela deve dar a vacina, o nosso pediatra não recomenda no momento. Veja, isso aí me deixa muito triste, porque assim, a gente como pediatra, a gente deve incentivar a vacinação. Então assim, não é contraindicação o paciente com arritmia fazer a vacina, seja a Coronavac ou a Pfizer. Inclusive, é muito indicado, porque se ele pegar uma infecção por coronavírus, ele pode acabar descompensando a arritmia. Então, pela febre, que é um dos fatores que pode comprometer a frequência cardíaca. Então, paciente
com doença cardíaca, como é o caso desse paciente aí com arritmia, ele deve sim fazer a vacina. Ela fez uma complementação, doutor, dizendo que o filho também é alérgico a ovo, é multialérgico, na verdade. Vários alimentos causam alergia grave nele. Sobre a vacina ser feita no ovo, o que pode falar sobre isso? Não tem contraindicação. Não? Faz a vacina também. Tá. A Rafaela, vamos ver aqui a pergunta da Rafaela Caran. Não é verdade, então, que a vacina pediátrica poderia trazer efeitos colaterais que se manifestariam dentro de 5 a 10 anos, em especial no aparelho reprodutivo? Não, isso aí não é verdade. Inclusive, a vacina da Pfizer, ela é uma vacina de RNA mensageiro, que quando ele penetra na célula, ele pega, praticamente ele se desintegra, ele não deixa memória ali, ele vai induzir a produção de anticorpo. Então, essa é uma teoria falsa que as pessoas anti-vacinismo acabaram disseminando na população. Inclusive, eu quero fazer um alerta aqui, porque muito se falava da vacina da varicela como uma indutora de autismo. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, né, o médico que publicou um artigo em uma revista falando isso, ele teve o diploma cassado, né? Então, você veja como é grave você colocar notícias inverídicas, né, em meios, de uma maneira geral, criando uma situação que só prejudica, que só atrapalha. O Brasil foi o país que mais tempo deixou a escola fechada. E agora é um país que trabalha contra a vacinação infantil. Eu não consigo entender isso, né? A gente tem que manter a escola aberta e tem que vacinar a criança. Aliás, gente, né, o saldo, o resultado desse tempo enorme de escola fechada é gravíssimo aqui no Brasil. Não é o nosso assunto aqui, mas a gente precisa alertar para isso. E agora as crianças voltando às aulas, quer dizer, o que o senhor considera em relação a isso para que os pais possam ficar tranquilos em casa? Olha, sempre considerei a escola segura. A escola, ela é um ambiente onde você tem o professor usando equipamento de proteção individual, né? Você tem as orientações com relação à higienização das salas, você tem disponibilidade de higienização das mãos por todo o ambiente da escola. Então, existe uma série de protocolos que são realizados nas mais diferentes escolas para tornar a escola segura. Então, veja, a partir do momento que abriu escola, quantas escolas nós tivemos notícia que foram fechadas por surto? Não teve. A gente tem relato em Israel de uma escola de ensino fundamental, ensino médio, que pelo excesso de calor no local, que a sensação térmica era de quase 50 graus naquele dia, eles acabaram abrindo mão do uso da máscara. E aí acabou ocorrendo contaminação na escola, eles fecharam a escola. É o único caso descrito no mundo. Então, assim, a gente não tem surtos em escola. Escola, desde que ela obedeça regras de cuidados, como são preconizados pelas secretarias, tanto municipal como estadual, é um ambiente seguro. Então, os pais devem entender que a escola é segura, mas também a gente deve entender que do portão da escola para fora, os cuidados continuam. Então, os pais devem evitar aglomeração, né, devem manter o uso da máscara, incentivar a higienização das mãos, verificar as vacinas dos seus filhos e as suas também, porque é muito fácil você não se cuidar do portão da escola para fora e depois, quando acontece um caso na escola, você diz que a culpa é da escola que não teve os cuidados necessários. Então, nós estamos num momento de parceria, escola fazendo sua parte e a família também. Gente, muito esclarecedora essa entrevista, inclusive a estados e municípios também, que já liberaram a máscara, já estão como se nada tivesse acontecendo nesse momento. E isso é muito complicado, é arriscado, né, doutor? Olha, uma pergunta que fazem sempre para mim é quando que a pandemia vai acabar? Então, acho que aí entra a situação da máscara. Se você for analisar as entrevistas do presidente da Organização Mundial de Saúde, o que ele diz? Que nós vamos ter uma diminuição do número de casos quando a gente atingir 70% da população mundial vacinada. Então, o que aconteceu com a cepa Ômicron? A cepa Ômicron, o primeiro caso no mundo, foi identificado dia 24 de novembro na África. Dia 30 de novembro estava em São Paulo. Dia 14 de dezembro no Paraná. Então, vocês vejam a velocidade com que isso ocorre. E a máscara, ela é uma barreira. Então, enquanto nós tivermos alguns países com 10%, 6%, 22%, a gente vai ter que se cuidar. Pandemia é isso, é o mundo tendo que atingir uma imunização adequada para evitar que a velocidade de transmissão de cepas novas, que podem aparecer,
cheguem para a gente e façam o que a gente está vendo hoje. Muito se diz que a cepa Ômicron é uma cepa menos patogênica. Sim. Eu não quero acreditar nisso. Até esqueci de perguntar Eu não quero isso. acreditar nisso, não. Eu quero acreditar que ela não tem mostrado tanta mortalidade porque nós nos vacinamos. Então, porque transmissibilidade ela tem, e muita. Mas a patogenicidade dela, com relação a internamentos e a mortalidade, a gente não está vendo como a gente viu num passado recente, porque hoje nós estamos vacinados. Então, vacina sim, vírus não. E é possível que crianças mais novas sejam incluídas no programa de vacinação? O senhor acha necessário? Qual que é o seu ponto de vista? Olha, existem estudos que estão sendo feitos fora, né? Fora como foi feito em pacientes adolescentes e que estão acompanhando a produção de anticorpo, a reação de efeitos colaterais, o comportamento de duração desses anticorpos nessas crianças e que a gente precisa de pesquisa. Isso foi feito com todas as vacinas. Com o coronavírus não vai ser diferente. Então a gente precisa esperar, mas esperar e se cuidar. E as crianças também vão ter que tomar uma dose, segunda dose, terceira talvez? Como vai ser isso? Boa pergunta. A gente ainda não tem uma previsão, mas a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Tá. Como o coronavírus, a gente vê que a vacina ela tem um tempo determinado, muito provavelmente essa vacina ela deve ter uma necessidade de a gente tomar anualmente, com uma dose, com 2 doses, com dose de reforço. Então, é um vírus novo, é um vírus que a gente está aprendendo durante a pandemia, não só o tratamento, mas as mudanças clínicas que ele pode ter, porque a gente viu que cepa delta teve um comportamento, cepa gama teve outro comportamento, a Ômicron outro comportamento. Então, a gente vai aprendendo com a pandemia. Mas esse aprendendo no tratamento e esse aprendendo com relação a tempo de imunização, ele não vai causar danos para nós se nós nos cuidarmos. Então, nós precisamos continuar utilizando máscara, é o que a gente fala desde o início da pandemia. Sim. Evitar aglomeração, higienização das mãos e não aglomerar. Bom, para fechar essa entrevista aqui, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é um alerta para todos nós. Várias regiões do país suspenderam as festividades de carnaval, mas a gente sabe que o pessoal vai para a praia, o pessoal acaba se aglomerando de alguma forma, e aí eu queria ouvir do senhor que alerta o senhor faria nesse momento, porque já é a semana que vem. Sim. E carnaval a gente precisa lembrar que nós estamos em pandemia. Exato. Continuamos. Olha, infelizmente, assim como infectologista, né, o que eu vou falar para você? Eu vou repetir o que eu falei no final do ano passado. Vocês aguardem o final da primeira quinzena de janeiro. Nós vamos colher o reflexo de uma cepa muito transmissível, com aglomerações e descuido com relação à proteção. Se no carnaval nós não tivermos os cuidados necessários, nós vamos ter nova onda pós-carnaval. Poxa vida. Doutor Vitor, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Diálogo Saudável. É sempre importante que vocês continuem acompanhando a programação da Unimed Curitiba, do Diálogo Saudável, que vocês depois reproduzam esse conteúdo. E mais uma vez eu reforço, busque informações em fontes seguras e se previna, tome muito cuidado para que você possa, acima de tudo, preservar a sua vida, da sua família, dos seus filhos. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade e a gente fica por aqui com o Diálogo Saudável. Até o próximo encontro.